Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito da obra Quando e Por que os Humanos Começaram a Falar, que é uma obra do PAIS 1 da UNB. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Vou falar um pouco sobre a obra inicialmente. A reportagem apresenta uma discussão importante sobre a relação entre aspectos biológicos e culturais/sociais das línguas humanas. Então, esse é o centro da reportagem, discutir a relação que há entre aspectos biológicos, culturais, sociais em relação às línguas humanas. Tá bom, gente? A reportagem foi publicada no dia 27 de junho de 2019 no site da BBC News Brasil. Para quem não sabe, a BBC é um grupo midiático britânico que está entre os mais prestigiados do mundo. A empresa também é muito reconhecida por produzir diversos materiais de divulgação científica, com o objetivo de tornar o conhecimento acadêmico mais acessível por meio de uma linguagem mais simples e objetiva. Então, gente, a BBC é um grupo midiático muito forte que também tem esse objetivo de difundir a ciência, o conhecimento científico de forma acessível. Também, além de reportagens, eles fazem muitas gravações de documentários, por exemplo, sobre diversos temas. Então, acaba sendo um grupo muito importante também para a educação. E o seu conteúdo costuma ser considerado, mesmo por especialistas, como um conteúdo de grande qualidade. Na obra, nessa reportagem, o autor e pesquisador de línguas Michael Rosen conversou com alguns especialistas para tentar explicar alguns aspectos importantes sobre as línguas humanas. Aqui eu selecionei para vocês alguns pontos importantes dessa reportagem e eu destaco aqui alguns subtópicos que estão nela. É importante que vocês leiam a reportagem por completo. Para vocês terem acesso a essa reportagem, é só clicarem logo abaixo no link aqui que está na descrição do vídeo, porque nesse link da descrição vocês podem acessar a reportagem completa. Tá bom, gente? Então eu vou ler aqui alguns trechos da reportagem, vários trechos, diga-se de passagem, e irei comentando com vocês, tá bom? Característica única, né? Abre aspas, só os seres humanos usam a linguagem verbal, algo que nos torna únicos entre todos os animais, diz Meg Tellerman, professora de linguística da Universidade de Newcastle, na Inglaterra. Essa capacidade de conversar é vista como uma das principais transições no processo de evolução, e por isso as pessoas se interessam há muito tempo pelas origens da linguagem verbal. Ou seja, esse interesse, como é que esses vários questionamentos que existem, né? Como é que o ser humano começou, quando e como o ser humano começou a falar, a usar a linguagem verbal? Como isso aconteceu? Então esse é um questionamento muito angustiante até para a ciência, porque é muito difícil encontrar um conjunto tão preciso de informações, afinal a gente não tem a gravação desse momento, por exemplo. Então acaba sendo um assunto muito instigante para a humanidade e que chama a atenção de pesquisadores de todo o mundo. Então um ponto central aqui é que se trata de uma característica única do ser humano. Vamos falar agora um pouco sobre a origem da linguagem verbal, que é um outro tópico da reportagem aqui, com alguns trechos que eu tirei dela. Primeiro, a maioria das línguas que chamamos de antigas não chega a ter mais de 6.000 anos e são fundamentalmente as mesmas línguas de hoje. A real origem da linguagem verbal pode ser rastreada em um período que vai até pelo menos 50.000 anos atrás. Mas a maioria dos linguistas acha que a origem é bem mais antiga que isso. Muitos de nós acreditam que começou há mais de 500 mil de anos, diz Tellerman. Ou seja, como eu falei para vocês, não existe uma data absolutamente precisa, mas há esses indicativos aqui apresentados pela reportagem, tá bom, gente?
Então, essa origem da linguagem verbal é esse grande questionamento que vai sendo colocado na reportagem, e eles vão colocando algumas conclusões que se chegaram até hoje sobre essa origem. Primeiramente, a questão do ancestral comum, que também é importante ser colocada. Aqui vai ter no texto esses trechos. Apesar da riqueza na variedade de línguas no mundo, hoje é possível que todas as nossas línguas atuais sejam descendentes de um ancestral comum. Mapear isso é possível, em parte, pela biologia da nossa evolução. A genética indica que todos nós viemos de uma população relativamente pequena na África. Embora possa ter havido outras línguas fora dessa linhagem, as que vemos hoje provavelmente descendem de modificações da mesma língua. Reparem aqui, como sempre tem essas palavras, provavelmente, não é certeza absoluta, tá, gente? Provavelmente, é possível que... Então, é sempre um tom de possibilidade, não há um conjunto tão amplo de certezas absolutas sobre esses temas, tá bom, gente? A evidência fóssil, vamos a ela, que é um trecho muito interessante e importante dessa reportagem. Abre aspas, o discurso, de certa forma, é uma respiração elaborada, diz Foley. Estamos respirando com enorme controle para produzir os sons. Para conseguir fazer isso, precisamos ter controle muscular preciso sobre nosso corpo. Olha aqui, gente, como é importante o controle muscular para que haja o controle dos sons, da respiração, para que possamos produzir sons. Então, esse controle muscular também precisa haver em nosso corpo. Vamos continuar aqui. Nosso diafragma é mais desenvolvido e tem muito mais nervos que o diafragma de nossos parentes mais próximos, e sem fala, os macacos. Então, tem essa evidência fóssil. Continuando aqui. O resultado de ter todos esses nervos é que nossa medula espinhal é um pouco mais grossa nessa área que a dos macacos, e a coluna vertebral também precisa ser um pouco mais larga. Se você olhar para os neandertais, cerca de 600 mil anos atrás, eles têm essa expansão na coluna vertebral. Mas, se você voltar 1 milhão de anos para o Homo erectus, uma espécie anterior de humanos arcaicos, essa expansão na coluna vertebral não existe. Então, os pesquisadores costumam também olhar para a evidência fóssil, para tentar entender como a linguagem verbal começou a se desenvolver e a ser usada. Tá bom, gente? Também tem a genética. A genética, claro, também é muito importante. Vamos ver aqui o que a reportagem traz sobre a genética, né? Obviamente explicando o próprio título da matéria, né? Quando e por que os humanos começaram a falar. Esse é o centro do texto. Desde o título deixa muito claro esse tom de questionamento, essa busca por justificativas. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente ao ler a reportagem. Genética. Existe um gene chamado gene FOXP2, que é comum em todos os primatas, diz Foley, mas como seres humanos temos uma versão mutante, olhem só, desse gene. As mutações nesse gene podem ajudar a explicar por que os humanos podem falar, mas os chimpanzés não, segundo o professor. Ou seja, a gente precisa olhar também para as especificidades genéticas do ser humano. Sabemos que ele tem um papel crucial no desenvolvimento da fala e do discurso, porque as pessoas que têm a forma não mutante do gene geralmente têm problemas na elaboração do discurso. Ou seja, é a partir daí que se constrói essa hipótese, né? Os neandertais tinham a mesma variação do FOXP2 que os seres humanos modernos têm, o que reforça a teoria de que eles possuíam alguma forma de fala, mas saber se eles chegaram a desenvolver a fala é outra questão. Olhem só, com aí entramos mais um aspecto de dúvida, né? E essa questão de dúvida, gente, pode acabar caindo em algum item. Vocês, na hora de lerem ou interpretarem
trecho da reportagem Pode Cair no Paz, é importante que vocês identifiquem, alguns aspectos que são fundamentais. E um aspecto da interpretação desse texto que é fundamental é vocês entenderem que muito do que se fala sobre esse tema é bastante com base em possibilidades, não são certezas absolutas. Tá bom, gente? Tellerman diz que a fala, o som da linguagem falada, não é equivalente à linguagem, todo um sistema de palavras e símbolos. Por isso, segundo ele, é muito difícil detectar a linguagem a partir de evidências genéticas. Exatamente isso que nós estávamos falando, né? O som da linguagem falada não é equivalente à linguagem. A fala, né, que vai se referir a esse som, não é a mesma coisa que a linguagem, que é todo um sistema de palavras e símbolos. Ou seja, ter a capacidade de falar não vai ser a mesma coisa do ser humano ter, não é equivalente à linguagem, ao ser humano dominar e usar um sistema de palavras e símbolos. Por isso, né, gente, vai ser difícil detectar a linguagem a partir de evidências genéticas. Vamos pensar agora um pouco o que a reportagem vai trazer sobre as primeiras palavras. Quais foram as primeiras palavras, né? Um trecho lá. A resposta honesta é: não temos a menor ideia. Então, diz Foley, que é uma pessoa que é entrevistada, né? Que é consultada, né? Pelo professor aqui, o Michael Rosen, né? Vamos lá aqui. Das primeiras palavras. Analisando os primatas, em busca de possíveis indicações, descobrimos que eles têm o que os primatologistas chamariam de palavras. Para predadores, eles fazem sons que outros membros do grupo reconhecerão. Para indicar águia, leopardo, ou talvez apenas cuidado. Você poderia argumentar que essas coisas muito simples e concretas no ambiente ao nosso redor teriam sido as primeiras palavras proferidas pelos humanos. Uma teoria alternativa é que as primeiras palavras eram como outras palavras básicas que temos hoje, como sh, ps, oi, uau, obrigada ou tchau. Todas essas palavras aparecem em todas as línguas. O que elas têm em comum é que elas não têm sintaxe. Olha só, o que é a sintaxe, gente? É a regra de organização das palavras para criar frases bem formadas em uma língua. Então isso é muito importante que vocês entendam, né? Que, de novo, aqui num tom de hipóteses, né? As pessoas pesquisam aqui sempre em busca de possíveis indicações, né? Então tem essas indicações que são coisas relativamente simples e concretas no ambiente ao nosso redor, teriam sido as primeiras palavras proferidas, e também são algumas palavras básicas que temos hoje ainda, né? Como algo como oi, uau, obrigado ou tchau. São coisas importantes. Tá bom, gente? Então há essas hipóteses sobre as primeiras palavras dos seres humanos. Também a importância das refeições, né? Os primeiros seres humanos podem ter começado a cooperar e a falar mais para explorar o ambiente e comer diferentes alimentos, segundo Tellerman. Olha só como as necessidades dos seres humanos os levaram a fazer o quê? A começar a cooperar e explorar o ambiente. E isso vai ter um efeito sobre a linguagem verbal. Vamos lá ao que vai ser dito aqui. A comunicação também é útil caso você encontre uma boa carcaça e precise informar os outros membros do grupo que há comida por perto. Olha só, como informar essa questão da comida? Então pode ter sido também um fator muito importante considerar as refeições. Esta é outra característica da comunicação humana. Prestem muita atenção a este trecho. Essa característica da comunicação humana é usar a linguagem para falar aos outros sobre coisas que não estão presentes naquele momento, porque pode ter acontecido em um local diferente ou em outro período de tempo.
A necessidade de comer e sobreviver pode ter estimulado os seres humanos a desenvolver a capacidade de dizer uns aos outros sobre algo que eles não podem ver, mas que está lá, como a presença de comida, explica Tellerman. Ou seja, gente, aqui a gente vê que a capacidade, essa característica, né, que é usar a linguagem da comunicação humana, que é usar a linguagem para falar aos outros sobre coisas que não estão presentes naquele momento. É um aspecto que vocês precisam levar em consideração sobre o desenvolvimento da linguagem verbal, tá bom, gente? E também no desenvolvimento da linguagem a partir não só de aspectos biológicos, mas também sociais e culturais. Afinal, você precisa negociar ali com o seu grupo e convencê-los, de certa maneira, a irem com você. Ali, essa era a situação que estava ali, né? Os seres humanos precisavam se comunicar, aqui nessa possibilidade que é colocada, se comunicar para cooperar e explorar o ambiente e comer diferentes alimentos. Então isso é muito sério. Também tem por fim aqui, gente, fofocas e contar histórias. Vamos pensar aqui um pouco nesses dois tópicos também que a reportagem traz. A cooperação é o cerne disso. Uma grande parte do que dizemos está relacionado a fazer alianças e a descobrir o que está acontecendo. Ou seja, a gente costuma fazer alianças e descobrir o que está acontecendo por aí, o que é que outras pessoas estão fazendo. Então, essas demandas sociais ligadas à cooperação também podem ter sido importantes no desenvolvimento da linguagem verbal, tá bom, gente? O valor da conversa casual não pode ser subestimado. Em grande parte, o bate-papo e a fofoca são o corriqueiro e o básico da fala, diz a linguista Lauren Wright, da Universidade de Cambridge. Às vezes, mais do que se aliar ao outro para fazer coisas, o objetivo principal da linguagem parece ser apenas descobrir informações. Olhem só como é importante a linguagem também para descobrir informações. Aqui mais um trecho muito importante. Para conseguir construir narrativas, contar histórias e criar rituais, precisávamos ter grande capacidade de comunicação. Ou seja, um ser humano, para contar histórias para outros, construir narrativas diversas e acabar com isso, né, criando rituais, é necessário ter grande capacidade de comunicação. Vamos lá. Por fim, o último trecho que eu destaquei, o caminho de uma protolíngua até a linguagem moderna foi um salto grande e trabalhoso. Mas aqui é uma variável, é uma afirmação que é muito importante que vocês entendam a partir dessa reportagem. Todas as línguas faladas hoje são igualmente complexas, diz Foley. Aqui é um entendimento muito importante da linguística contemporânea. De que as línguas que são faladas hoje, em qualquer língua, todas as línguas, são igualmente complexas. Não existe, na visão dos linguistas hoje, de forma bem hegemônica, não existe uma visão de que há línguas muito simples e rudimentares e outras complexas. Não. Que todas as línguas faladas hoje são igualmente complexas. Essa é uma perspectiva da linguística atual. Tá bom, gente? E aqui a pergunta que vocês sempre me fazem: como pode cair no paz, professor? Vamos lá falar sobre alguns tópicos importantes, né? A análise morfossintática do período simples e também a interpretação de um trecho da reportagem. São aspectos que é praticamente certeza de que vai cair. Algum trecho que pergunte em algum momento na prova do PAS, peguem um trecho dessa reportagem e cobrem itens de interpretação e também de análise morfossintática do período simples. Por exemplo, qual que é o sujeito de tal verbo? Também pode cair alguns aspectos de coesão relacionados a você identificar qual é o referente de um determinado pronome, por exemplo. Também pode cair o diálogo com outras disciplinas, como sociologia, biologia e história, na produção de itens interdisciplinares. Então, é uma reportagem muito rica aí
para construir um diálogo entre várias disciplinas, gente. Também podem cair reflexões sobre a evolução humana. E por fim, na prova de redação, a reportagem pode servir como texto motivador para se discutir a evolução humana ou a importância da linguagem verbal para o nosso desenvolvimento. Tá bom, gente? É isso. Só teve uma pequena adequação que eu vou corrigir aqui. Pronto, era o ponto final aqui em desenvolvimento. Tá bom, gente? É isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. E caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo do vídeo. Também destaco para vocês que, se quiserem continuar estudando para o PAIS 1, temos aqui uma vasta playlist com dezenas de análises de obras do PAIS 1 e também das outras etapas do PAIS. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, só colocarem nos comentários abaixo. E aí, me comentem também. Vocês gostaram do tema? Vocês acharam essa reportagem interessante ou não? Porque essa reportagem lembra muito, gente, as reportagens da revista Super Interessante, para quem já leu essa revista também. Tá bom, gente? É isso. Tchau e até a próxima.